Pronto, gravação começando, podemos começar. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês na semana passada, né, comecei a explicar algumas coisinhas rapidamente aí do CAD, né, utilizando o GCAD e o AutoCAD, correto? E fiquei de passar hoje para vocês o GNA-CAD, certo? Então, vou começar a aula hoje direto já no GNA-CAD, tá? Onde a gente vai trabalhar nele exatamente tudo aquilo que a gente fez no QCAD e no AutoCAD na semana passada. Tudo bem? Só que antes de começar a falar do GNA-CAD, mais como é que a gente trabalha nele, se vocês têm tanto o sistema Android quanto o iOS, tá? Vocês conseguem baixar esse aplicativo no celular de vocês, tá? Aqui eu não estou mostrando para vocês pelo celular, eu vou mostrar pelo tablet, porque eu quero que vocês entendam a dinâmica do uso dele, onde a gente utiliza o dedo, a mão e tudo mais, tá? Para vocês entenderem a dinâmica. Aí depois, nas próximas aulas, aí eu faço direto via celular mesmo, aí vocês não vão estar vendo mais a minha mãozinha trabalhando, tá? E até lá a gente já está nas aulas, se Deus quiser, presenciais, aí vocês vão ver ao vivo a cores eu fazendo em sala de aula mesmo. Tá certo, gente? Bom, como eu falei para vocês, é um aplicativo, é só ir lá no Play Store ou algo do gênero, algo parecido, ok? Pedir para pesquisar GNA-CAD, tá? Por aqui, GNA-CAD, tá? Esse é o nome do aplicativo, GNA-CAD. Ele é um aplicativo gratuito, tá? Qual que é a desvantagem dele? Vira e mexe, vai aparecer propaganda, tá? Então, às vezes as propagandas vão atrapalhar a gente estar utilizando. Essa que é a desvantagem. A vantagem é que ele é de graça, tá? E dos softwares de CAD para celular, tá? Esse é o melhor que eu encontrei. O CAD para celular da Autodesk, tá? Gente, eu vou ser sincera para vocês. Eu já tentei usar, desisti, joguei a toalha, não consigo, é horrível, é uma porcaria. Tá? E não tenho vergonha de falar. Ele é muito ruim mesmo. Tá? E já mandei até uma notificação para a Autodesk falando, gente, é muito ruim. E assim como a Autodesk, eles também têm o aplicativo CAD Web, que é outra coisa porcaria. Eles são bons para você visualizar quando você não tiver nenhuma outra ferramenta em mãos. Tá? Se tiver outra ferramenta em mãos, eu dispenso essas duas ferramentas da Autodesk. Então, nesse caso, o que eu indico para vocês, tá? É o GNA-CAD, tá? Ele é hiper parecido com os outros dois que a gente trabalhou na aula passada. A diferença é que ao invés de utilizar o mouse, eu utilizo os dedos, as mãos, tá? A classificação dele, se alguém vai adquirir um aplicativo para o celular por classificação, a gente pode ver que a classificação dele não é ruim, que é 4.3, uma classificação boa, tá? Bom, o que vocês fazem? Pede para fazer o download. Fez o download, na sequência vai pedir para abrir. Tá? Aqui eu já tenho ele instalado, então eu já vou direto nele. O ícone que ele vai aparecer é exatamente esse daqui. É como se fosse uma folhinha azul, com carimbo, que nem aquelas folhas que a professora Roseli aparece para vocês, de desenho, né? E embaixo, GNA-CAD. Esse que é o desenho, o ícone dele. Então, vou chamar ele. A forma como ele vai apresentar aqui é um pouquinho diferente quando a gente mexe com o celular, tá? E no iOS também é um pouquinho diferente onde se localizam as ferramentas. Porém, a forma de se utilizar é igual para todos, tá? Por que eu estou mostrando aqui no tablet? Primeiro, porque a tela é maior, como eu falei para vocês. Segundo, para vocês entenderem a dinâmica do uso dele com os dedos que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, quando eu abro o aplicativo, ele já me dá a listagem dos últimos arquivos que foram abertos, tá?
ou alguns arquivos que já existem dentro do próprio aplicativo, né? Porque quando vocês instalam eles, vocês vão ver que já tem 3 arquivos aí, tá? São arquivos demonstrativos do próprio aplicativo, tá certo? Vamos começar um arquivo novo, tá? Para começar um arquivo novo, né, coisa que os da Autodesk não me permite, começar um arquivo novo, né? Eu só vou apertar aqui no sinal de mais, aqui embaixo. Apertei no sinal de mais, ele vai perguntar se eu quero trabalhar no sistema métrico, tá? Ou no sistema imperial. O sistema métrico é a mesma coisa que o sistema decimal. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro, tá? O sistema imperial é o sistema inglês, tá? O que vai trabalhar o sistema inglês? O sistema vai trabalhar polegadas, jardas, passos, braças, pés, tá? Que é o sistema de medidas inglês, tá? No nosso caso, nós trabalhamos com o sistema métrico, tá? Tem como configurar isso para não estar mais aparecendo? Infelizmente, nesse aplicativo, toda vez que eu abrir um arquivo novo, eu tenho que fazer esse ritual de configuração, tá? Deixa eu fazer uma coisa que está dando um brilho aqui nesse ponto aqui. Não sei se aumentou ou se diminuiu, mas... Vem aqui e seleciono a opção métrica. Aí ele vai abrir a minha tela preta com a propaganda, tá, gente? Essa propaganda aqui não dá para tirar, infelizmente, né? Porque, lembrando, é um software gratuito, então não tem jeito, ele vai ficar aparecendo essas propagandas mesmo, tá? Como é que eu sei que ele é um software de CAD? Tá? A primeira informação para saber se ele é um software de CAD, eu tenho aqui embaixo, tá, a minha relação do eixo de coordenadas X e Y. Então, já começa aqui a informação que ele é um software de CAD. Tá? E a segunda informação é que ele me fornece dados de informações precisos. Tá? Informações do que tipo? Aqueles imãzinhos que a gente falou na última aula, né, dos Object Snap, tá? Aqui também vão aparecer, eles também vão surgir. Tá, pessoal? Então, são as duas principais propriedades que a gente vai enxergar que vai aparecer aí. Tá? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Não vai dar para compartilhar a tela com vocês do projetinho, tá? Porque tá no computador. E aí eu vou ficar compartilhar uma, depois que volto a compartilhar outra, vai dar uma mão de obra lascada. Então, o que eu vou fazer com vocês aí? Eu tô com ele aberto no computador, eu tô vendo as medidas, eu vou fazer, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Primeiro eu vou ter que fazer um retângulo, deixa eu lembrar aqui na medida, né? De 3 por 3,70, que foi a primeira coisa que a gente fez na semana passada, tá? Antes de fazer a minha linha de 3 por 3,70, tá? O meu retângulo de 3 por 3,70, no GNACAD, eu preciso fazer uma coisa, né, extremamente importante, que é configurar ele para a unidade de medida que eu vou trabalhar. No QCAD e no AutoCAD, eu não precisei configurar isso, porque quem configura isso sou eu, projetista, na minha cabeça. Aqui eu tenho que configurar, porque o software quer saber qual unidade de medida que você quer trabalhar. Então, eu venho aqui em cima, nos 3 pontinhos, clico nele, e vou clicar na opção Settings, que é a última opção aqui, Settings. Cliquei na opção Settings, eu vou aqui nesse lado, a opção Unities. Na opção Unities, eu vou estar lá vendo aqui, ó. Draw Unities, unidades de desenho. Qual a unidade de desenho que ele está trabalhando? Está trabalhando com milímetros ou milímetros. Tá? Nós vamos trabalhar muito com a unidade de medida metro. Tá? Muita coisa na construção civil, ou melhor, a maioria das coisas na construção civil, a gente trabalha em metros. Tá? Uma outra coisa que é em outra unidade de medida, tá, gente? Fica mais fácil.
Isso significa o seguinte, que eu tenho que vir aqui em cima da palavra milímetros, né? E tem que olhar aqui nessa relação, qual que é a informação referente a metros. Lembrando, estou trabalhando num software que é em inglês, tá? Portanto, metros em inglês é meters, tá? Nós vamos meter o meters. Tá aqui. Mudou de milímetro para metro. E trabalhamos também com 2 casas decimais, tá? Não precisa ser muito mais que 2 casas decimais, tá? De precisão. Eu venho aqui em precisão e altero para 2 casas decimais. Ok? Fiz tudo isso, tudo direitinho, tá? Nesse caso aqui, a configuração é somente no Units e nesses 2 itens aqui. Fiz isso, clico aqui na flechinha Settings e volta para o início aqui da minha tela. Ok? Bom, vamos fazer agora a nossa linha. Nossa, agora que eu vi que a tela do tablet está imunda, né? Vai ficar assim mesmo para aula. Vou fazer minha linha. Venho aqui no sinal de mais. E tenho aqui as ferramentas de desenho. Né? As ferramentas de desenho que nós vamos trabalhar é a primeira ferramenta, que é a ferramenta de linha. Tá? Então, eu vou clicar em cima da ferramenta de linha. Quando eu falo clicar, é meter o dedão. Tá bom, gente? Aí vem a pergunta, o que eu tenho que fazer agora? Oh, meu Deus do céu. No AutoCAD, a gente tem que ler embaixo uma barra branca. Nessa barra branca vem dizendo o que eu tenho que estar fazendo. Tá? Aqui no GNACAD, eu tenho que ler a barra azul, que fica aqui em cima. E na barra azul está pedindo para especificar um ponto. Tá? Esse ponto é um ponto qualquer da tela. Então, meto o dedo em qualquer canto. Nesse momento, ele está me pedindo a informação de medida de x para y. Então, e aí, qual que é a medida? Não faço a mínima ideia. Então, se eu não faço a mínima ideia, eu vou tentar acertar novamente esse mesmo quadradinho. Aí aparece a informação: distância e ângulo, tá? Isso significa que eu estou trabalhando com a relação distância e sentido, tá? É vetor, tá? Distância com sentido é vetor. Então, eu venho aqui onde está essa medida aqui da distância, clico nela. Na hora que eu clico nela, vai aparecer um teclado parecido com a calculadora. Então, nela eu vou digitar 3, porque eu vou trabalhar com 3 metros. E dou OK. Qual que é o meu ângulo? Clico aqui no ângulo e digito 0. Por que 0? Tá? Lembrando que para a direita é 0 graus. Para cima, 90 graus. Para as esquerdas, 180 graus. E para baixo, 270 graus. Tá? É assim que ele trabalha a relação de ângulo. Então, 0 graus. OK. Ah, legal. Fiz isso. É a medida que eu quero? Confirmo. Eu não posso esquecer de confirmar. Confirmei. Tá, mas cadê a desgraça da linha? Não estou enxergando. Simples. Do mesmo jeito que a gente utiliza o mouse, tá? Para dar o zoom no CAD ou no AutoCAD, no GNCAD, tá? Que é utilizando essa rodinha aqui que é do scroll, tá? No momento que eu levo a rodinha para frente, empurro para frente, tá? Eu estou dando ampliação. Quando eu começo a puxar a rodinha para trás, tá? Eu estou fazendo quem? A redução do meu zoom. Quando eu pressiono a rodinha para baixo e vou mover com a rodinha para baixo pressionada, eu estou utilizando a ferramenta Pan, que é a mãozinha que vai mover o desenho, a tela do desenho, tá? Isso no mouse. Só que no GNACAD eu não vou trabalhar com o mouse, eu vou trabalhar com a mão. Tá? Então, como é que eu vou fazer para dar o zoom aí? Do mesmo jeito que a gente faz para ampliar uma foto no celular. Quando a gente vai ampliar uma foto no celular, a gente não faz assim, ó. E vai mover, puxa, bate o dedão, puxa,
Aqui é a ferramenta Pan. Para ampliar, põe o dedo como se fosse uma pinça e amplia. Não é assim que a gente faz no celular? Para ampliar uma foto? O zoom, aqui é a mesma coisa. Aí vocês viram, eu fiz o zoom com a ferramenta de linha ainda ativa, porque ele quer saber agora qual que é a próxima medida e para qual sentido. Como eu não apertei justamente na área onde está a medida, então eu consigo mover para cá e para lá o desenho, ou ampliar ou diminuir ele. Ok? Próxima medida, 3,70. Então, vem aqui em cima do quadradinho da medida, 3,7. Tá? Lembrando que ele é um software em inglês, então é sistema decimal em inglês, então é ponto, não é vírgula. Tá? E dou OK. Vocês viram que ele já veio para esse lado, porque ele está entendendo que o sentido é 0 graus. Só que eu não quero para a direita, eu quero que ele venha para baixo. Significa que ele tem que descer 270 graus. Então, vem aqui no ângulo e vou digitar 270. OK. Desceu. Se eu quiser fazer a próxima linha, eu não posso esquecer de confirmar. Confirmei, aí eu posso fazer a próxima linha. Se eu não tivesse confirmado, eu não podia fazer a próxima linha. Porque ele entendeu que a medida e o sentido eram diferentes. Tá? Então, novamente, 3. OK. Ó, ele foi para a direita. Quero que ele vá para a esquerda. Então, é 180 graus. OK. Confirmo. Se eu sem querer mandar confirmar 2 vezes, quer dizer que eu fechei o comando. No que eu fechei o comando, ficou faltando quem? Eu fechar aqui esse retângulo. Ele não está fechado. Então, o que eu vou fazer agora? Sentir choro é uma alternativa, mas não é essa que a gente vai adotar, não. Tá? A gente vai fazer o seguinte, da mesma forma como a gente fechou no AutoCAD e no GNACAD, a gente vai fechar aqui, utilizando os ímãs para pegar os pontos extremos dessas retas, tá? De que forma? Sinal de mais, para chamar a ferramenta de linha. Ferramenta de linha. Novamente, ele pede para especificar um ponto, só que o ponto que eu já, aqui no caso eu já conheço, que é o ponto extremo desta linha. Como é que eu vou achar o ponto extremo dessa linha? Eu vou clicar, meter o dedo mais ou menos no final da linha. Meti o dedo mais ou menos no final da linha. Tem que aparecer uma bolinha verde com um quadradinho verde ao redor de um quadradinho branco. Tem que aparecer essas três ferramentas aí. Tá? Apareceu. Opa. Já achei o meu primeiro ponto. Agora eu vou para o segundo ponto. Tá? O segundo ponto é deste outro lado. Então, eu também tenho que fazer de tal jeito que apareça pontinho verde, um quadradinho verde e um quadradinho branco ao redor. Então, nesse caso, não apareceu. Ficou torta a linha. Putz, e agora? Não se preocupe. Venho aqui embaixo e peço para voltar. Seria aquele retroceder do próprio celular que a gente tem. Não tem como voltar uma tela, voltar uma opção? Tá? Eu venho aqui e peço para voltar. E vou lá de novo. Agora tem que acertar o quadradinho. Opa, acertei. Tá? O chato desse software. Em algumas vezes, para você achar o OSNAP, tem que ser meio que tentativa e erro. Até você pegar o traquejo. Pegou o traquejo, a brincadeira vai longe. Tá? Fiz isso. Venho aqui, confirmo. E confirmo novamente. Tá aqui o nosso retângulo de 3 por 3,70. Dúvida até aqui, pessoal? Não, professora, pode prosseguir. É difícil mexer?
tem alguma semelhança com os CADs que foi passado semana passada? Eu achei que sim, professora. Só é um pouquinho mais complicado porque é com os dedos, né? Com o mouse seria mais fácil. É uma outra dinâmica, tá? Mas dá para fazer. Aquela história. Quem não tem cão, caça com gato, tá? Quero comprar um computador melhor, mas eu tô sem grana no momento para comprar esse computador melhor para poder utilizar o CAD. Gente, não vou entrar num financiamento Casas Bahia para comprar um computador, tô desempregado, como é que eu faço? Cara, na boa, dá para acompanhar as aulas de CAD e as outras aulas fazendo os desenhos, tudo pelo celular. No início vai dar um pouco mais de trabalho, mas depois que pegar o traquejo, ele flui tranquilamente. Tá? E funciona. Já vou avisando vocês, funciona. Bom, vamos para a próxima etapa agora, que é colocar quem? As nossas espessuras de parede. Que é criar as nossas paralelas aqui, que são as espessuras de parede. As de 15, as duas de 15 e as duas de 25. Se porventura acontecer que nem aconteceu comigo, eu apertei sem querer no meio da tela, apareceu um pontinho e as ferramentas sumiram, basta pedir para cancelar, retroceder. Tá? A ferramenta Offset, tá? Que é a ferramenta também de fazer paralelos dentro de GNA-CAD, é igual à ferramenta Offset do AutoCAD. Tá? Então, muitas ferramentas aqui, elas serão muito parecidas com o AutoCAD. Tá? O AutoCAD, assim como o GNA-CAD, eles entendem que quando você quer fazer um paralelo de algo que já está desenhado, é uma modificação do desenho e não uma construção do desenho. O GNA-CAD, perdão, o QCAD, ele já entende que é uma construção de desenho, ele tem uma outra filosofia de interpretação, tá? Que no final das contas é tudo a mesma coisa, tá? É o desenvolvimento do meu desenho. Então, quando eu vou fazer uma modificação em alguma informação do desenho, né, eu vou aqui no lápis. Então, o sinal de mais é acrescentar coisas do desenho, em outras palavras, é desenhar, tá? Seria o grupo que a gente chama no AutoCAD, o grupo Draw, tá? E o lápis é o grupo de modificação, que é o Modify. Cliquei no lápis, eu vou verificar que aqui do lado eu tenho a ferramenta de baixo para cima, é a terceira, que é o Offset. Então, chama a ferramenta Offset, que é de fazer paralelas. No momento que eu chamo essa ferramenta, ele já me pergunta qual que é a distância do objeto já existente para a duplicata que vai acontecer. Então, eu vou lá, 0,15. Ou eu dou o OK aqui, ou eu posso dar o OK aqui direto. Tanto faz um ou outro, tá? Daqui primeiro. Bom, aí ele pergunta, qual que é o objeto que vai virar o offset? Clica em cima da linha. Quer dizer, meto o dedo em cima da linha. Se selecionou ou não, ele não me deixa saber se eu selecionei ou não. Só vou ter certeza porque está escrito aqui em cima. Porque ele vai perguntar agora, para que lado que eu quero criar essa paralela. Então, eu vou afirmar, eu quero criar desse lado aqui. Assim como o line, ele também é um comando eterno. Tá? Ele só vai parar no momento que eu falar, chega, cansei. Então, já que assim, eu tenho uma outra linha que também é a 15, que é essa daqui, para este lado aqui de baixo. Tá? Fiz todas, confirmo. Clico aqui no tique. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou mudar a medida. Para mudar a medida, novamente no lápis, offset, 0,25, ok. O que acontece? Ele é igual ao AutoCAD. Cada linha paralela com medida diferente, eu tenho que chamar o comando novamente. Tá? No QCAD, não preciso chamar o comando novamente. Vou lá no teclado e altero. Então,
clico aqui em cima para cima, clico aqui e para esquerda e confirmo. Agora eu tenho que juntar esses pontinhos. Tá? No AutoCAD, como eu falei para vocês, como ele é muito mais parecido com as ferramentas do AutoCAD, até no nome das ferramentas, tá? No AutoCAD a gente juntou esses cantinhos com a ferramenta Fillet. Isso significa que aqui também vamos procurar a ferramenta Fillet. Eu vou aqui no lápis e vou procurar ferramenta Fillet, a terceira de cima para baixo. Vocês estão vendo que a ferramenta Fillet, ela tem um desenho que parece um leque. Então, chamei a ferramenta Fillet. Tem que tomar cuidado com o seguinte. Tá? Vamos entender que seguinte é esse que eu tenho que tomar cuidado. A gente aprendeu lá no AutoCAD que para mexer com a ferramenta Fillet, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que clicar numa linha num sentido e a outra no sentido oposto. Que ele vai juntar as linhas. Aqui ele não juntou porcaria nenhuma, ele criou uma curva. É o seguinte, ferramenta Fillet, tá? Como o nome já diz, é para uma ferramenta de apara, para filetar, tá? Porém, quando ela foi inventada, entendia o seguinte, que ela servia para arredondar cantos e não para deixar em ângulo de 90 graus. Putz, e agora? Como é que eu faço? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, já fiz aqui, eu tenho que voltar porque era antes. Para voltar, aí eu comando undo e rendo, né? Fazer e desfazer. Faz aí, voltou. Né? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pedir para o Fillet não fazer essa curva. Para não poder fazer essa curva, significa o seguinte, que o raio desta curva, que é 1/4 de circunferência, tem que ser igual a 0. Toda circunferência que o raio é igual a 0, quer dizer que ela inexiste. Em outras palavras, eu quero que não exista a circunferência ou o arco no momento que eu for mexer com a ferramenta Fillet. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, eu venho aqui no lápis, chamo a ferramenta Fillet. Agora eu tenho que fazer com que não exista o raio. Como é que eu faço isso? O segredo está aqui nos 3 pontinhos. Clico nos 3 pontinhos, vai aparecer a palavra rádios. Clico em rádios. E vou informar que meu raio é 0. E dou OK. Na sequência, clico num sentido, clico no outro. Voilá! Uniu os pontos. Significa o seguinte, que ele tentou fazer uma curva. Porém, como essa curva está com raio 0, significa que ela não existe. Então, ele puxa, fechando esse bico aí. Tá? Putz, vou ter que fazer isso em todos eles? Calma, configurei uma vez. Só vou precisar configurar novamente quando eu tiver que alterar esse raio. Enquanto eu não precisar alterar o raio, não preciso configurar. Mas eu tenho que chamar o comando novamente. Isso não vai ter jeito, gente. Nesse ponto, ele não é um comando eterno, então eu tenho que estar sempre chamando ele. Tem uma ferramenta para chamar, para repetir? Repete o último comando, repete o último comando. Que nem a gente tem no AutoCAD, né? Que é o Enter ou o Tab, né? Então, não tem, tá? Se tem, eu desconheço. Gente. Só para vocês terem uma ideia, esse aplicativo, ele ainda é muito desconhecido na área, tá? Eu descobri esse aplicativo no mês de novembro do ano passado. Isso quer dizer, não faz nenhum ano ainda que eu descobri esse aplicativo. Porque até então eu só utilizava do Autodesk ou um outro que também não era lá grande coisa. Aí um belo dia eu descobri esse aplicativo aqui. Beleza. E até então eu também estava acompanhando um youtuber, que é um professor, tudo, que ele estava ensinando a mexer no QCAD para poder estar trabalhando com o pessoal com QCAD. E numa dessas
videoaulas dele e tudo mais, perguntaram para ele se ele conhecia o GNACAD. Ele falou, olha, gente, eu não conheço, mas vamos descobrir. Aí, na semana seguinte, ele apareceu com o GNACAD. Até então, já tinha 15 dias que eu estava fuçando no GNACAD, né? Só que, assim, diferente de mim, aquele professor, além de dar aula, ele é youtuber. Então, ele ganha vida com essas duas coisas. E eu não, eu tenho que fazer outras atividades além de dar aula, né? E ele fuçou e ele descobriu como é que trabalhava com muita ferramenta do GNACAD, tá? Eu continuei descobrindo algumas coisas sozinha ou junto com vocês durante as aulas. E algumas coisas assistindo algumas videoaulas desse professor. Depois eu vou ver o link direitinho do canal dele e passo para vocês também, que eu acho interessante, eu acho legal conhecer. Apesar de que ele dá a aula do desenho, do software, utilizando as ferramentas para mecânica, tá? Não é para construção civil. Tá? A linguagem dele é muito mais de mecânica de construção civil. Tá? Aí eu vou achar direitinho onde que estava o link dele e passo para vocês. Tá? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que é um aplicativo novo, relativamente novo, tá? E tem muita hora aí que eu vou dar muita orelhada, vou fazer muita presepada, tá? Porque eu também estou aprendendo a mexer com ele com vocês, tá? Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma. Tá dando pra entender certinho. Tá dando para acompanhar também? Não, tranquilo, tá dando para entender. Show. E mais lento do que isso também, gente, eu não sei fazer. Vou explicar. Agora a gente vai fazer a cozinha, que é o ambiente aqui do lado. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, me interrompam, hein, gente, por favor. A cozinha, ela mede 3 metros por 2,55, tá? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que eu fiz lá no AutoCAD e no QCAD, eu vou fazer aqui também, tá? A cozinha. De que forma? Eu vou trabalhar primeiro com as paralelas. Então, lápis, offset, de quanto? 3 metros. Por quê? Desta parede para cá é 3 metros. E de cima para baixo que é 2,55. Então, primeiro com a medida de 3 metros. Ok. Precisa digitar 3,00? Não. 3, eu já entende que é os 3 metros. Vou prestar atenção em qual linha que eu vou mexer, se é de dentro ou de fora. Na dúvida, amplio, pego a de fora e venho para o outro lado. Que ele já vai automaticamente, ele é adestrado. Tá? Fiz a linha, tá certinho essa, confirmo. O ruim dele é que toda hora você tem que estar confirmando o movimento que você fez, tá? Essa é a parte chata também desse software. Mas lembrando, na falta de tu, vai tu. Lápis, offset novamente, porque eu vou fazer a espessura da parede. Eu posso digitar 0,25 ou eu posso digitar apenas 0,25, tanto faz. Dou ok deste para este. Fiz. Tá? Confirmo. Sequência. Agora, eu vou pegar e fechar essa linha aqui em cima. Só que eu vou fechar essa linha aqui em cima, tá? Utilizando a ferramenta Fillet. Lápis. Fillet. Linha de dentro com linha de dentro. Linha de fora com linha... Eita! O que aconteceu aqui? Eu esqueci que eu tinha que chamar o Fillet novamente. Aí ele selecionou algo que não era para selecionar. Então, clico aqui no X aqui em cima e vou de novo. Fillet. Então, agora sim, linha de fora com linha de fora. Tá aqui. Criou aqui aquele intervalo que a gente falou que a gente não queria, que eu tenho que apagar esses pedacinhos, né? A mesma ferramenta que a gente utilizou lá no AutoCAD, que é a ferramenta da tesourinha, tá? Que é a ferramenta do trim, eu vou utilizar aqui também.
Tá? Então, de novo, no lápis, porque eu vou alterar uma informação do desenho. Ferramenta Trim. Ferramenta Trim é a primeira aqui, ó, da listagem. Chamo ela. Chamei a ferramenta Trim, já vou direto no pedaço que eu quero apagar e no pedaço que eu quero apagar. Só que a ferramenta Trim é uma ferramenta eterna. Enquanto eu não falar chega, ele não entende que é chega. Então eu venho e confirmo. Parece que ele fica meio embaçado. Confirmei, diminuo o zoom, né? Diminuo o zoom. Agora eu vou fazer o quê? Um offset de 2,55. Lápis. Offset de 2,55. Ok. Desta para cá. Confirmo, que agora eu vou fazer um outro offset de 15. Lápis, offset, ponto 15. Ok. Deste para este. Confirmo. Dou um zoom, para não fazer besteira. Lápis, ferramenta Trim, apago o cantinho e apago o cantinho. E confirmo. Estamos agora, o AutoCAD, QCAD e GNACAD, os três, tá? Na mesma situação de desenho. Paramos todos eles no mesmo ponto. Perfeito? Perfeito, professor. Ficou alguma dúvida com relação ao GNACAD, gente? Em relação à linha, Não. é como que ela é criada? Oi? A linha é no lápis, né? Sim, a linha. Não, se eu quero fazer uma linha nova, é no sinal de mais. Ah, beleza. Sinal de mais, linha. Tá? O lápis é para modificar essa linha. Perfeito. Perfeito? Bom, para a gente fechar aqui o GNACAD, faltou o item de salvamento, né? Porque até agora não salvei nada, né? Então, vou aqui no disquete aqui em cima e peço para salvar. O GNACAD, ele salva tanto em DWG, que é do AutoCAD, quanto o DXF, que é o universal, tá? Se eu quiser abrir depois no AutoCAD, tanto faz eu salvar em DXF quanto o DWG, que o AutoCAD abre qualquer um dos dois. Mas se for abrir um outro software de CAD que não seja o AutoCAD, eu tenho que salvar em DXF, tá? Ah, eu fiz o meu desenho no AutoCAD e vou jogar para o celular, porque amanhã eu tenho sei lá, uma entrevista, alguma coisa do tipo. Eu sei que eu vou levar uma chá de canseira, então enquanto isso eu vou estar fazendo atividade com a professora Ada. Passou. Vou ficar no celular fazendo atividade. Até parece que vocês vão fazer isso, mas tudo bem, né? Pode ser que aconteça. Por que não? Né? Começou no AutoCAD e quer terminar no GNACAD. Pode acontecer isso? Pode. Só que tome cuidado que o GNACAD só abre arquivo de AutoCAD se este for salvo na versão 2013. Se for salvo na versão 2021, ele não vai abrir. Tá? Então, quando eu for salvar no computador para abrir depois no celular, eu tenho que prestar atenção na forma como que eu estou salvando isso. É o único detalhe que eu tenho que prestar atenção. Ok? Nesse caso aqui, vamos salvar em... Pode ser em CAD mesmo, qualquer versão de CAD, tanto faz. É só para mostrar para vocês mesmo. Tá? Ele vai perguntar em que lugar do celular você quer salvar, aquela coisa toda. Tá? E qual é o nome do arquivo que você quer dar. Então, eu vou pôr aqui. Deixa eu ver se já tinha um nome aqui que eu estava dando. Achei. Achei para não ficar muito diferente. Vou pôr aqui exercício e A. CC, turma 1A. Que eu já sei que é a turma de vocês. Do OK. Aí ele pergunta que lugar do celular quer salvar, tudo mais. E depois
salvar. Fiz tudo isso, tá? Está salvo o arquivo. Como eu sei que está salvo o meu arquivo? É que ele não aparece onde está o nome. Devia aparecer, né? Mas tudo bem. Aqui na letrinha I, ele não aparece. Olha que bandido. Como eu falei para vocês, tem coisas que eu estou aprendendo com vocês. Eu achei que aparecesse o nome do arquivo aqui, mas não aparece. Tá, né? Não quer aparecer, não aparece. Tudo bem até aqui, gente? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o QCAD e vamos dar continuidade no desenho. Isso significa o seguinte, agora vocês vão ver uma outra coisa, vocês não vão ficar mais vendo a tela do meu tablet aí não. Tá? Eu vou parar essa apresentação e mudar. Primeiro é a guerra aqui para poder parar. Parou. Agora eu vou compartilhar o computador. Agora vocês estão vendo o meu computador, correto? Não é mais o celular. Vamos abrir o QCAD. Minimizar aqui. Vamos abrir o arquivo da semana passada. Turma A. E vamos abrir o arquivo da planta. O que nós fizemos semana passada? Nós desenhamos somente parede, tá, gente? A gente já não começou a fazer portas e janelas, por enquanto somente parede. Nós fizemos o dormitório e a cozinha, ok? O que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos fazer o banheiro, depois este outro dormitório, tá? E vamos finalizar com esta sala aqui, tá? Fazendo esses 3 ambientes aqui, automaticamente eu vou desenhar o meu corredor, tá? Esse ambiente aqui chamado corredor, que na verdade ele se chama circulação horizontal, tá? Então todo corredor se chama circulação horizontal. Escada, elevador, rampa, se chama circulação vertical. Esses são os nomes técnicos desses ambientes, tá? Claro que numa obra você não vai falar para o cara lá, assim, olha, me faz essa circulação horizontal com comprimento de 3 metros. Ele vai olhar pra cara e falar assim, você é louco, né? Que porcaria é essa? Ele vai falar assim, faz o corredor de 3 metros. Então, muitas vezes, em obra, a gente não vai usar o linguajar técnico, a gente vai utilizar muito mais o linguajar popular. Certo, gente? Então, eu gosto muito de falar tanto o linguajar técnico quanto popular para vocês, porque em algumas situações se usa o técnico, em outras situações é o popular que a gente tem que estar trabalhando, tá? Bom, como eu falei, a gente vai dar sequência aqui no nosso desenho. E eu falei que a gente vai trabalhar a partir do banheiro para desenhar o restante. Como é que vocês acham que vai ser feito isso tudo? Vamos pensar raciocínio do desenho. Como é que eu vou começar a trabalhar esse banheiro agora? Pegando as medidas externas? Não. Não seria pelas medidas externas. Assim, eu poderia fazer todo o meu desenho a partir das medidas externas e depois preenchendo aqui a parte interna? Poderia, tá? Isso é uma das formas da gente estar desenvolvendo o desenho, tá? Eu, Ada, particularmente, não gosto de trabalhar dessa forma. De fazer primeiro todo o meu contorno, para depois ir preenchendo a parte de dentro da edificação. Eu não gosto de fazer dessa forma. Por quê? Porque se eu encontrar um erro, é inevitável. Esse erro a gente acaba encontrando nos últimos ambientes e tem que apagar tudo e arrumar. Ao passo que se eu for fazendo a partir de um ambiente, depois eu faço o segundo, o terceiro, o quarto, eu vou pensando pedaço por pedaço da casa, não que eu não vá ter erro, posso ter erro,
mas eu consigo localizar esse erro com mais facilidade e mais rápido. Por isso que geralmente eu não trabalho com a parte externa para depois trabalhar com a parte interna. Lembrando, isso sou eu, Ada, que costumo trabalhar dessa forma, tá? Outros desenhistas, projetistas, tudo mais, trabalham já a parte no sentido oposto. Trabalham primeiro com contorno e depois vão preenchendo. Tá? As duas formas são corretas. Mas como é que eu continuaria meu desenho? Eu já fiz este e este. Como é que eu continuaria agora daqui para baixo? Ó, tem que vir aqui, ó, daqui para baixo. Como é que eu faria agora? Como é que vocês acham que seria uma das formas? Offset. Pega o offset e pega a distância dessa última linha da parede de 15 e distancia. Exatamente. Do mesmo jeito que eu construí a cozinha, eu vou construir não somente o banheiro, mas como o restante da casa. Eu vou construir da mesma forma que eu construí a cozinha. Tá? Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês, somente com esses 4, 5 comandinhos que eu expliquei para vocês, tá? As paredes de uma casa eu já consigo construir. Sem segredo nenhum. Então, agora a gente vai... No caso aqui do GNA-CAD, eu vou pedir paralelo com distância, tá? Qual que é essa distância? Qual que é a medida? Tá? É justamente quem? Minha mão é torta, não tem jeito. Desta parede até essa daqui. Que mede quanto? 2,20, certo? 25. Aí eu venho aqui, vamos lá. Qual a distância que eu tenho? Eu venho aqui em cima. 2,20. Posiciono e clico. Altero a espessura da parede. Ponto 15. E clico. Fiz isso, cancelo e depois eu peço quem? Para ajuntar. Só que eu vou juntar somente a interna, a externa ainda não. Por que disso? Calma, vocês vão entender meu raciocínio. Então, vem aqui, ó, junto somente a interna. Juntei a interna. Na sequência, eu vou trabalhar de novo com a ferramenta de paralela. De quanto? A medida do banheiro. Que eu esqueci qual que é a medida do banheiro. Que é de 1,85. Vamos lá. Vamos vir aqui. 1,85. Medida do banheiro tá feita. Aí vamos de novo. Oh, diacho, cancelei. Distância com medida. Ponto. Fiz a parede também. Professora, você ainda não puxou essa linha aqui. Calma, não puxei pelo seguinte. Aqui, eu não tenho que fazer esse outro ambiente aqui, que desta linha para essa daqui é de 3 metros. Então, eu já vou puxar essas duas para cá. E na sequência, eu já peço o quê? A espessura da parede, já peço para juntar aqui, ó. De uma vez só. Ao invés de pede para juntar nesse pedaço, depois pede para juntar para cá de novo. Não, eu já peço para juntar aonde é de direito de uma vez só, tá? Então, vamos lá, agora 3 metros. Para cá. Ponto 25. E para fora. Ferramenta, juntar ou aparar os dois.
Venho aqui, interno com externo, interno, externo com externo. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que pedir para romper o segmento. Como eu já vou ter que pedir para romper esses dois aqui, então já peço de uma vez já, para tudo. Já vou pedir para romper aqui e romper aqui. Rompeu tudo que tinha de direito. Bom, agora tem que fechar esse ambiente aqui. Quanto que ele é? Ah, é daqui para cá, mais 3 metros. Então, vamos lá. Linha com distância 3 metros. Puxou. Só que eu tenho quem? A espessura da parede. Ponto 15. Para fora, fechou. Agora eu tenho essa salona aqui que tem aqui. Essa salona imensa que eu tenho aqui. Nessa sala imensa que eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o offset desta parede para esta parede. Por que eu não vou fazer desta daqui para essa daqui? Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz deste lado aqui, na hora de puxar o aparar os dois, que seria o nosso fillet, tá? Que eu fiz desse lado, eu vou fazer a mesma coisa deste lado aqui. Então, basta eu puxar a paralela nesse sentido aqui. Então, vamos lá de novo. Só que eu não vi a medida, né? Esforço. Que é a medida de 5,55. 5,55 para cá. E depois a espessura da parede, que é 0,25 para baixo. Cancelo. E vou agora aparar os dois. Lembrando, dentro com dentro, fora com fora. Tá? Aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar e juntar esse pedaço aqui. De que forma? Dentro com dentro e dentro com dentro. Fechou aqui, ó. Que bonitinho. Ah, dá para fazer a mesma coisa aqui? Então, em tese, sim. Em tese, sim, por quê? Porque dentro com dentro. Perfeito. Só que aqui é fora com fora, porém na medida de 25. Se eu fizer do jeito que está aqui, vai ser fora com fora na medida de 15. E não pode ser na medida de 15, tem que ser na medida de 25. Primeira informação. Segunda informação, eu teria que pegar esta linha com esta. Por quê? Se eu pegar esta com essa, vai dar ruim. Porque aqui está horizontal com horizontal. Tem que ser sempre o quê? Sentidos opostos. Tá? Então, neste caso em específico, eu tenho que criar um offset de 25, porque é uma espessura de parede diferente dessa que tem aqui. Então, aqui, ó, já está 25. Criei a espessura. Ai, mas e agora? Essa linha é muito grande, muito comprida. Calma. Antes de vocês começarem a se rebelar aí. Vamos lá, aparar os dois. Fora com fora. E aqui de novo, fora com fora. Aquele mundo de linha que sobrou lá para cima, automaticamente ele já corta para gente. Criando as paredes da edificação. Opa, tem coisa sobrando aqui. Vamos tirar isso que está sobrando aqui, que é o aparar os dois. Agora sim. Não está sobrando mais nada. E salvar. Está pronta as paredes da nossa humilde residência pelo QCAD. Dúvida aqui no QCAD, gente?
Não, professora, tá bem tranquilo. Beleza? Vamos fazer isso também no AutoCAD? Para ver se tem alguma mudança. Então, vamos abrir nosso querido amigo AutoCAD. E se der tempo, a gente dá a continuação dele no GNACAD também. Tá aqui. Aonde a gente terminou na aula passada. Tá aqui bonitinho. O raciocínio que eu tive lá no QCAD, eu vou fazer o mesmo raciocínio, literalmente falando as mesmas ferramentas aqui no AutoCAD. Em outras palavras, dá um offset daqui para cá dos meus... Eu para decorar sou uma desgraça, tá? Dos meus 2,20, tá? E depois faço o fechamento com os fillets, jogo o offset de novo, fillet, offset, fillet, offset, fillet e offset, fillet. Em outras palavras, estou trabalhando literalmente o desenho inteiro com offset e fillet. Vocês prestaram atenção nisso? Então, vamos lá. No AutoCAD, tá? No QCAD também dá para fazer isso, só que eu não sei fazer ainda, tá, gente? Eu tô aprendendo. E não tenho vergonha de falar. No AutoCAD, muitas vezes, para agilizar o nosso trabalho, a gente utiliza algumas teclas de atalho. Como assim teclas de atalho? Algumas letras do teclado, tá? Elas servem como atalho para a ferramenta. Que nem eu falei para vocês na semana passada. Esse ícone aqui é o offset, tá? Depois que a gente pega uma certa prática no CAD, a gente descobre que a letra O do teclado é o offset também. Então, algumas letras no teclado correspondem a algumas ferramentas dentro do CAD. Não somente do AutoCAD, mas como do QCAD e outros CADs, tá? Só que cada qual com a sua especificidade, assim como no Word, no Excel, no PowerPoint, a gente também tem algumas letras que são atalhos, tá? Então, eu vou falar para vocês de algumas aí, tá? Não falei na semana passada, porque foi um dos primeiros contatos que vocês tiveram, então achei que seria muito prematuro falar. Hoje eu já vou falando. Então, que nem no caso do offset. Aí ele já vem aqui, qual que é a distância que você quer? Então, eu falo que é 2,20. Eu nem lembro. Eu tenho problema de amnésia mesmo. 2,20, isso. Então, é 2,20. Enter. De quem que é? Este para onde? Para cá. Cancelo. Começo de novo, porque agora eu vou querer o quê? Ponto 15, que é a minha espessura de parede. Deste para esse. Cancelo. Agora eu quero comando fillet. Comando fillet é a letra F do teclado. Ó, chamo o comando fillet. Vocês veem que embaixo aparecem algumas ferramentas, né? Justamente ferramentas que começam com a letra F. Aí vocês vão ver que o fillet é a primeira da lista. Então, chamo ele lá. Então, vem aqui. Interno com interno, externo com externo. Só que tem que chamar de novo. Enter para repetir a última ferramenta. Externo com externo. Aí eu vou dar um outro offset de 1.8, 1.8. Só que aqui eu não estou enxergando o que eu estou fazendo. Opa. 1.8, enter. Daqui para cá, cancelo, chamo novamente. Agora, ponto 15, enter. Parede do banheiro. Banheiro está pronto. Vamos para o quarto de baixo. Vamos lá. Offset de 3 metros. Fechou. Offset de ponto 25. Opa! Fiz besteira. Offset de ponto 25
aquela hora, sem querer, eu digitei 0,25. Aí deu besteira e eu não percebi. Enter. Professora, Oi. eu acho que o banheiro é 1,85. 85? Eu fiz Eu acho besteira? que é. Olha, 1,85 mesmo. Eu fiz besteira. Que bom que eu fiz besteira. Pelo seguinte, o que a gente faz? Tem duas opções aqui. Apaga e corrige ou utiliza o comando move, tá? Nesse caso aqui, para não atrapalhar vocês, que o comando move ele é meio chatinho de entender, eu prefiro fazer o seguinte, eu vou clicar em cima das duas linhas e vou apertar a tecla delete do teclado, vou apagar. E vou desenhar novamente. Então, uma offset 1,85. Obrigada quem me corrigiu. Vocês verem que a gente também faz presepada, a gente também erra. Tá? Offset de ponto 15. Pronto, agora tá certo. Obrigada. Bom, fechar aqui da lateral, do mesmo jeito. Comando fillet. Lembrando, interno com interno. Repete o comando com enter. Externo com externo. Subo, aumento o desenho. E vou chamar agora o comando trim, tá? O comando trim que é da tesourinha aqui. Lembre-se que quando eu chamar o comando trim pelo desenho aqui em cima, pelo ícone aqui em cima, eu tenho que chamar ele e na sequência dar um enter e depois sim clicar no pedaço que eu quero apagar, tá? Se eu quiser utilizar o comando trim pelo teclado, eu tenho que digitar TR. As teclas de atalho do comando trim é TR. Não é somente T, não. A letra T, ela é para texto, tá? Agora, se eu digitar TR, ele vai entender que eu quero fazer o comando trim, tá? Eu quero apagar somente pedaço, quero trinar o desenho, tá? Então, TR e dou um Enter. Na sequência, eu dou um segundo Enter. Esse segundo Enter equivale ao um Enter que eu dou quando eu chamo por aqui, tá? Aí eu venho e clico no pedaço que eu quero apagar. E dou um ESC. Novamente, offset de ponto nada, 6 metros. Poderia dar o comando line e fechar daqui até aqui também, tá? Não seria errado, tá? Depois de ponto. Opa, errei medida. Ponto 15. Fecha aqui. E desse daqui para baixo, no offset. Qual que era a medida? Para não fazer besteira de novo. 5,55. 7 de 5,55. Para baixo. E offset de ponto 25. Para baixo. Agora é somente comando fillet. Interno com interno. Externo com externo. Aqui a mesma coisa. E falta fechar aqui também. E criar um offset de ponto 25 deste para este. Cancela, fillet. Este com este. Fillet novamente e este com este.
Para não dizer que terminou 100%, falta aqui. Chamo o comando trim, dou um Enter e clico nos pedaços que eu quero apagar. Tá aí o desenho, igualzinho ao QCAD, usando as mesmas ferramentas e o mesmo raciocínio. Difícil, gente? Tranquilo. Conseguiram acompanhar? É dolorido? De boa, professora. Dá pra pegar bem rápido. Quem estava com medo do CAD, conseguiu perder um pouco o medo? Sim, professora, é bem simples até. Desculpa, Luiz, eu não consegui te escutar. É bem simples usando só essas ferramentas e tal. Sim, é muito simples. O que é difícil é no CAD, é entender o raciocínio para poder chegar a saber qual ferramenta que eu tenho que usar. Aí não é, esse raciocínio não está no CAD, esse raciocínio está antes do CAD. É interpretar o desenho. Esse é o pulo do gato. Isso significa o seguinte, agora vem a parte chata da coisa. Aí nessa semana eu vou deixar uma atividade para vocês lá no item de tarefas do Teams. Tá? O que vai consistir essa tarefa, essa atividade? Vocês vão ter que reproduzir, seja em qual software de CAD for, quem tiver o AutoCAD faz no AutoCAD, qual versão do AutoCAD vocês tiverem. Não tem um AutoCAD, meu computador não roda AutoCAD de jeito nenhum. Baixa o QCAD e faz no QCAD. Tá? Professora, eu não tenho computador. Baixa o GNA CAD no celular e faz no celular. Tá? Desculpa falar, não dá para fazer, eu não tenho, como que se diz? Eu não tenho equipamento para fazer, já não dá mais para dar essa desculpa. Eu já arranjei a forma como vocês têm que trabalhar. Ou no computador ou no celular. De uma das duas formas vocês vão ter que fazer. Tá? O que eu quero que vocês façam? Que vocês reproduzam um desenho para ficar desse jeito aqui, ó. Em outras palavras, é pegar as aulas, tá? Pegar o vídeo das aulas, vão vendo, pausa o vídeo e faz o pedaço. Vê o vídeo, pausa e faz o pedaço. Que vocês vão conseguir chegar a fazer. Mas eu não gosto de fazer desse jeito. Então, pega o desenho, que também já está disponível lá na plataforma, tá? E no Teams. Pega o desenho, vai olhando o desenho e vai reproduzindo ele. O que precisa reproduzir? Por enquanto, somente as paredes. Tem que ficar exatamente do jeito que está aqui, ó. Seja ele no AutoCAD, no QCAD, tá? Ou no GNA CAD. Tá? Como é que eu vou fazer o restante aqui no GNA CAD? Gente, do mesmo jeito que eu fiz até agora. Alguma dúvida? Nenhuma, professora. Você vai criar a tarefa? Vou criar a tarefa. Acho que amanhã ou depois eu tô criando a tarefa e pondo para vocês, tá? Não vou pedir para vocês fazerem para entregar para semana que vem, porque aí também já é demais, né? Porque eu já tô falando hoje para vocês, tal. Mas vocês viram que em uma aula dá para fazer brincando. Eu tô demorando um pouco mais de tempo com vocês. Primeiro, porque eu tô mostrando em 2 ou 3 softwares diferentes os desenhos. E estou dando explicações de leitura do desenho ao mesmo tempo. Por isso que eu estou demorando. Tá? Mas, entendendo a configuração das ferramentas, como que elas funcionam e aonde que elas se aplicam, no máximo estourando, só esse pedaço que a gente fez, em meia hora dá para fazer brincando. Eu estou falando somente o contorno, as paredes.
Colocar a porta, a janela e o restante é a próxima etapa aí do exercício. Tá? Por que eu estou pedindo para vocês já fazerem essa etapa aqui? A atividade final deste semestre, tá? É vocês me entregarem esse desenho aqui inteiro, tá? Com estas informações que estão aqui e outras mais que nós vamos acrescentar durante o semestre. Tá? Com a professora Roseli, vocês vão aprender o que é uma vista, o que é um corte, e depois nós vamos aplicar vistas e corte neste desenho também. Em outras palavras, muita coisa que vocês estão aprendendo com a professora Roseli, depois a gente vai aplicar aqui no CAD, tá? Aprendendo ferramentas novas conforme a gente vai tendo a necessidade. Tá? Em outras palavras, a gente vai aprender a leitura do desenho, a construção do desenho e as ferramentas simultaneamente. Tudo bem aí, gente? Beleza. Que é um pouquinho diferente da dinâmica e da didática que a gente tem de alguns cursos por aí, como eu falei para vocês. O pessoal chega e só vai falando comando, dá o exercício e fala, se vira aí, nego. Aí você faz assim, lascou. Né? E vocês têm que se virar. E sim, Mônica, é o treino que vai trazer a prática para vocês. Tá? Eu fiquei um mês sem mexer, tanto no GNA-CAD quanto no QCAD. Vocês viram que eu me perdi aí em algumas aulas, por quê? Porque fiquei um mês sem mexer. Né? Aí algumas coisas que eu falei, gente, como é que é isso mesmo? Peraí, calma, volta. Tá? No AutoCAD não, no AutoCAD eu já não fiquei um mês sem mexer, por quê? Porque eu trabalho de vez em quando lá onde além do Guaraci, eu trabalho numa empresa e lá de vez em quando eu tenho que mexer. Tipo, pelo menos uma vez por semana eu tenho que mexer em algum projeto que está em AutoCAD e tem que ficar trabalhando em cima. Né? E lá eles só mexem o AutoCAD, só que é o AutoCAD de versão mapa. Tá? São as mesmas ferramentas do AutoCAD tradicional, porém algumas ferramentas a mais que envolvem a questões de mapa e geoprocessamento. É um pouquinho diferente, tem umas ferramentas diferentes que esse CAD não tem. São específicas para mapas mesmo. Ele é um pouquinho diferente aí. Queria perguntar? Precisa mostrar como é que faz o restante da casa no GNA-CAD ou na necessidade? Acho que não há necessidade não, professor. Vocês viram, o raciocínio é o mesmo. Querem fazer alguma pergunta? Silêncio. Bom, gente, é o seguinte. A próxima etapa que eu teria Professora. Oi, fala, Muriel. Desculpa, é uma pergunta. A entrega do desenho vai ser em PDF ou em DWG mesmo? DXF. Nenhum nem outro, é DXF. Tá bom, beleza, obrigada. Porque, assim, mas eu vou fazer no AutoCAD. Tá, mas se o seu AutoCAD for 2021, eu não vou conseguir abrir, porque o meu AutoCAD aqui é o 2020. Tá? Agora, se você for salvar em DXF, eu vou conseguir abrir. Tá? Mas como é que eu vou salvar em DXF no AutoCAD? Vem aqui na letra A, essa vermelha aqui, essa coisa vermelhona. Clico nele. Salvar como? Save as. Tem o nome da criatura, né? Do exercício. E aqui embaixo, tipo de arquivo. Eu clico nele. No tipo de arquivo, eu posso salvar para versões anteriores do AutoCAD
tá? 2018, 2013, 2010, 2004, 2000, né? Ou salvar como DXF, tá? Aí qualquer versão aqui do DXF eu vou conseguir abrir, ou eu vou conseguir abrir em outros softwares também de CAD sem problema nenhum. E no DWG, se for 2018, eu consigo abrir aqui no 2020. Eu não consigo abrir. Se o meu CAD fosse 2017, eu já não conseguiria abrir. Mas aqui no caso 2018, eu já consigo abrir sem problema nenhum. Tá? Então é aqui que a gente informa qual é a forma de salvar. Tá? É DXF. Clico aqui em DXF, ó. E já mudou aqui, ó. Extensão aqui embaixo, ponto .dxf. Tá? E basta salvar. Então, eu vou pedir para vocês salvarem em DXF. Porque aí é certeza que eu consigo abrir em qualquer versão de CAD. Consigo abrir tanto no AutoCAD quanto no GCAD ou no GNA-CAD. Ou, como eu costumo brincar, em qualquer raio que CAD eu consigo abrir. Inclusive, eu consigo abrir até nos micros lá da escola. Tá? Por que eu consigo abrir lá nos micros da escola? Os micros da escola, gente, já vou deixar, já vou dar um alerta para vocês, que eu esqueci de dar um alerta para outra turma. O que acontece lá? Os laboratórios lá, na parte de informática, eles estão um pouquinho defasados, para não dizer que estão bastante defasados, tá? Eles estão meio defasados. E tem algumas salas de laboratório que, assim, na mesma sala, vocês têm 3 versões de CAD diferentes. Vocês têm a 20, vocês têm a 18 e vocês têm a 17. Na mesma sala. Aí o que acaba acontecendo? Vocês estão fazendo um trabalho no 20. Aí na semana seguinte, você chega com aquele computador que tem um 20 e já tem alguém utilizando. Você vai ter que usar o que tem um 2017, por exemplo. Só que o seu arquivo não vai abrir, por quê? Porque você fez em 2020. Se salvar como DXF, enquanto está desenvolvendo o trabalho, é certeza que o seu trabalho vai abrir em qualquer computador lá da escola que tenha CAD. Por causa da versão do CAD. Ele abre numa boa. Tá? Precisa ficar pedindo, por favor, você pode converter o meu arquivo aqui para poder abrir naquela outra máquina? Não precisa ficar essa encheção de saco. Então, se vocês tomarem por vício, quando não souberem aonde vão abrir o arquivo, tipo, vocês estão fazendo o arquivo agora, mas vocês vão precisar usar em um outro computador no dia seguinte, salvem DXF. Porque é certeza que vocês conseguem abrir e continuar o trabalho sem problema nenhum. Tá? É uma dica que eu dou para vocês. Belezinha. Oi? Não, só concordando mesmo, porque DWG é pesado, né? Não sabia se o Teams ia conseguir comportar o envio, enfim. Mas agora ficou claro. Obrigada. Não, tanto é que assim, acho que eu cheguei a mostrar para vocês na semana passada. Cadê? Agora tem que lembrar onde que eu salvei. São tantas as emoções. Deixa eu ver. Agora tem que lembrar aonde que eu salvei. Área de trabalho IACC 2021. Tá. Tanto trabalho disso, trabalho daquilo que é o IACC 2021. Tá aqui. O trabalho que a gente fez agora no AutoCAD foi esse aqui. Tá? Ele está com 34K. Tá? O que a gente fez no QCAD está com 32K. Aí você diz assim, mas é 2K de diferença. Realmente, são somente 2K de diferença. Mas conforme você vai aumentando a informação do seu desenho, essa diferença ela vai aumentando mais ainda. Quanto um vai ficando com 50K, mais o outro vai ficar com 100K. Aí vai chegar um momento que enquanto um arquivo tem
menos de 1 mega, o outro tem muito mais de 1 mega. Tá? O DXF, ele deixa o arquivo menor, mais compactado. Tá? O DWG, ele carrega muito mais informações e sujeiras também. E o arquivo fica mais pesado. Também tem esse senão aí nessa história aí, tá, gente? E, conforme vocês estão trabalhando, o AutoCAD, ele cria automaticamente o arquivo .back, que é o arquivo de backup. Tá? O arquivo de backup é um backup peronomútil, tá? Às vezes ele salva a nossa pele, às vezes não, tá? Depois, mais pra frente, me lembre de explicar para vocês como é que a gente consegue restaurar um arquivo backup do AutoCAD, tá? Como eu falei para vocês, às vezes dá para restaurar, às vezes não, tá? Do mesmo jeito que o AutoCAD tem o autosave, né? Você vai trabalhando, ele vai salvando automaticamente, nem sempre o autosave funciona. Aí eu diria o seguinte, mais ele não funciona do que ele funciona. Tá? Então, eu falo para vocês, não confiem nessas opções, tanto do backup automático, quanto do autosave automático do AutoCAD. Tá? Confiem desconfiando. E eu, vou ser sincera, nem desconfiando eu não confio. Mais alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar. Agora dúvida nem da aula, tá, professora? Eu de novo. Eu tava tentando ficar quieta, porque eu falo demais, mas... A gente vai chegar a tentar fazer um 3D no CAD mais pra frente, ou é melhor já tentar no Revit? Então, o que acontece? No curso de edificações, não dá tempo direito da gente explicar o CAD para vocês, tá? Tanto é que vocês viram no primeiro de aula que eu mostrei para vocês, pelo Centro Paula Souza, qual que é o conteúdo programático que eu tenho que passar para vocês. Que eu falei, ó, tem tal coisa, a gente faz um plantão de dúvidas e tira aí, que é o Word, Excel e PowerPoint. A gente faz plantão de dúvidas, conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês podem me perguntar, sem problema nenhum. Porque senão não vai dar tempo de dar o AutoCAD. Tá? Mesmo assim, não dá tempo de dar tudo que a gente precisa do AutoCAD. Tá? Em outras palavras, não sobra tempo de explicar o 3D do CAD. Tá? Aí, acaba sobrando o seguinte. Se caso der tempo, a gente dá uma introdução ao Revit nas últimas aulas desse semestre, ou na disciplina de EPT, que estuda os projetos técnicos, que isso daí é no segundo módulo. A gente continua com o CAD, né, mas em desenvolvimento de projeto, né, desenvolvimento de projeto para aprovação em prefeitura, né, alguns conceitos e tudo mais, e simultaneamente brinca um pouquinho no Revit. Por que eu falei brinca um pouquinho no Revit? Porque o Revit tem uma ferramenta super boa, que ela é de simulação de projeção solar, né? E essa ferramenta eu gosto de trabalhar muito com o pessoal, para eles entenderem a necessidade e... Como que se diz? Não é bem a necessidade o termo certo, mas a importância de você ter iluminação natural, como que você determina a iluminação natural e tudo mais. E o Revit te dá isso de uma forma bem bacana, bem ilustrativa, de como que você consegue prever a iluminação natural dentro de uma edificação através da simulação solar. Então, isso daí eu acabo, se for comigo, né, eu acabo dando uma explicada bem rápida para o pessoal, de mais ou menos de como que funciona o Revit, bem en passant, né, bem assim, vamos aprender bem simplão, né, e essa ferramenta também bem por cima, tá? Agora, se a intenção é aprender um pouco mais aprofundado essas ferramentas, eu posso indicar para vocês alguns sites, alguns canais, né, como a Cursos Construir, por exemplo, né, que é da professora Roberta Vendramini, que são ótimos. A explicação dela é bárbara, ela é muito boa, e ela tem um curso só de 3D para CAD e só de 3D em Revit, né?
E ela é muito boa, e assim, eu acabo indicando o pessoal para fazer, né? Tá na internet, tem a parte de paga e tem a parte gratuita. Já pela parte gratuita, já dá para aprender coisa pra caramba. Então eu acabo indicando pro pessoal ela, tá, Muriel? Mas infelizmente nós não temos tempo para aprender. Não, bacana, era mais curiosidade mesmo, nem tanto algo que eu esperava, assim, da grade curricular, mas é mais curiosidade mesmo. Obrigada. Nada. Quem tem na grade curricular a parte de 3D é design de móveis. Porque design de móveis tem que trabalhar com... tem um nome. Com volumetria. Então, eles acabam trabalhando muito com maquete com maquete eletrônica. Design de móveis eu sei que eles têm. E, assim, o Guto, que é o professor, né, que dá essa disciplina, ele faz o pessoal trabalhar legal no 3D. Mas é design de móveis, que isso tem na grade deles. Mais alguma dúvida aí, gente? Aproveita. Acho que não, hein? Bom, se não tiver nenhuma, então a gente pode encerrar por aqui hoje, tá? E na semana que vem, a gente dá continuidade aí no nosso desenho, né? Já começando a pensar em portas e janelas, como é que a gente vai colocar esses elementos aí no nosso desenho, tá? Perfeito aí, moçada? Então, obrigada pela vossa... Oi? Tá ok, professora. Boa noite. Então, boa noite aí, gente. Obrigada pela vossa atenção e até semana que vem. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.